Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 284 da nossa leitura da palavra, estamos dando início ao Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito aproximadamente entre 45 e 95 depois de Cristo, em grego koiné, que é o grego comum, a forma cotidiana da língua grega do primeiro século depois de Cristo. Ele é dividido em 5 partes: os Evangelhos, que vai de Mateus até João, a História, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, que são as cartas, que vai de Romanos até Filemon, as Epístolas Gerais, que são cartas que vão de Hebreus a Judas, e o livro de Profecia, que é o livro do Apocalipse. Os evangelhos nos dão 4 narrativas diferentes, mas não conflitantes, do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os evangelhos mostram como Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento e estabelecem as bases para o ensino do resto do Novo Testamento. O livro de Atos registra as obras dos apóstolos de Jesus, os homens que Jesus enviou ao mundo para proclamar o Evangelho da salvação. Atos nos fala do início da Igreja e do seu rápido crescimento no primeiro século depois de Cristo. As Epístolas Paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, são cartas para igrejas específicas que ensinam a doutrina cristã oficial e a prática que deve seguir essa doutrina. As epístolas gerais complementam as epístolas paulinas com ensino e aplicação suplementares. O livro do Apocalipse profetiza os eventos que irão ocorrer no fim dos tempos. O Novo Testamento nos fala da vida e depois morte de Jesus na cruz a nosso favor e qual deve ser a nossa resposta à sua morte. Ele se concentra em ensinar uma doutrina cristã sólida e os resultados práticos que devem seguir esse ensinamento. Bem, hoje nós iniciamos a leitura do livro de Mateus. E o Evangelho de Mateus é conhecido por esse nome porque foi escrito pelo apóstolo do mesmo nome. Como um apóstolo, Mateus escreveu este livro no início do período da Igreja, provavelmente por volta de 50 depois de Cristo. Esta foi uma época em que a maioria dos cristãos eram judeus convertidos. Assim, o foco de Mateus na perspectiva judaica neste evangelho é compreensível. O estilo do livro é exatamente o que seria esperado de um homem que já foi um cobrador de impostos. O livro é muito ordenado e conciso. Ao invés de escrever em ordem cronológica, Mateus organiza este evangelho através de 6 discursos. Como cobrador de impostos, Mateus tinha uma habilidade que torna seus escritos ainda mais emocionantes para os cristãos. Esperava-se que os coletores de impostos fossem capazes de escrever em uma espécie de taquigrafia, o que essencialmente significa que Mateus podia gravar as palavras de uma pessoa à medida que falavam, palavra por palavra. Essa capacidade significa que as palavras de Mateus não são apenas inspiradas pelo Espírito Santo, mas devem representar uma transcrição real de alguns dos sermões de Cristo. Por exemplo, o Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 e 7, é quase certamente uma gravação perfeita daquela grande mensagem. Mateus tem a intenção de provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido. Mais do que qualquer outro evangelho, Mateus cita o Antigo Testamento para mostrar como Jesus cumpriu as palavras dos profetas judeus. Mateus cita mais de 60 vezes passagens proféticas do Antigo Testamento, demonstrando como Jesus as cumpriu. Ele começa seu evangelho com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem até Abraão, o progenitor dos judeus, e usa muitas expressões familiares aos judeus. De lá, Mateus cita extensivamente os profetas, muitas vezes utilizando a frase como foi dito pelo profeta tal. Vários versículos referem-se às profecias do Antigo Testamento acerca de seu nascimento virginal, como vemos em Isaías 7,14, em Belém, como vemos em Miqueias 5,2, seu retorno do Egito após a morte de Herodes, em Oséias 11,1,
seu ministério aos gentios, Isaías 9, 1 e 2, ou 60, 1 e 3, suas curas milagrosas do corpo e alma, Isaías 53, 4, suas lições na forma de parábolas, Salmos 78, 2, e sua entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9, 9. O Evangelho de Mateus é uma excelente introdução aos ensinamentos fundamentais do cristianismo. Mateus é especialmente útil para a compreensão de como a vida de Cristo foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Seus compatriotas judeus eram a audiência a quem se dirigia Mateus, e muitos deles, especialmente os fariseus e saduceus, teimosamente recusaram-se a aceitar Jesus como seu Messias. Apesar de séculos lendo e estudando o Antigo Testamento, seus olhos estavam cegos para a verdade de quem era Jesus. Jesus os repreendeu por seus corações duros e sua recusa em reconhecer aquele por quem supostamente estavam aguardando. Eles queriam um Messias em seus próprios termos, uma pessoa que cumprisse os seus próprios desejos e fizesse o que eles quisessem. Quantas vezes buscamos a Deus em nossos próprios termos, não é mesmo? Não o rejeitamos quando lhe atribuímos apenas os atributos que consideramos aceitáveis, aqueles que nos fazem sentir bem, seu amor, misericórdia, graça, enquanto rejeitamos aqueles que consideramos ofensivos, sua raiva, justiça e ira santa. Que não nos atrevamos a cometer o erro dos fariseus, criando Deus em nossa própria imagem e em seguida esperar que Ele viva de acordo com nossos padrões. Tal Deus é nada mais do que um ídolo. A Bíblia nos dá informação mais do que suficiente sobre a verdadeira natureza e identidade de Deus e de Jesus Cristo para justificar a nossa adoração e a nossa obediência. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo:
José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, e tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra, a fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A matança dos meninos de Belém. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. A volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa
feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Por este tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.